Olá, boa noite para você. A solenidade de posse do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil e de outros 2 ministros foi marcada hoje por momentos de tensão e constrangimento. Os efeitos da posse foram suspensos em seguida por uma decisão liminar de um juiz federal em Brasília. O governo já recorreu. A confirmação da presença de Lula na solenidade ocorreu apenas na noite da véspera e após a divulgação dos grampos da Polícia Federal. Governo e PT consideraram vital manter a solenidade, apesar dos protestos de rua. Era preciso sinalizar que não haveria recuo. A presidente e ministros prepararam a resposta: apontar ilegalidades e interesse político na iniciativa do juiz Sérgio Moro de abrir o sigilo das investigações e divulgar o grampo. Ministros e convidados lotaram o Salão Nobre do Palácio e ovacionaram o ex-presidente na chegada. Lula mostrou-se contido e tenso. A presidente, que também dava posse aos novos ministros Euclides Aragão, da Justiça, e Mauro Lopes, na Aviação Civil, anunciou a nomeação de Lula. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio, ministro Lula. Quando foi interrompida por gritos de vergonha. Era o deputado Major Olímpio, do partido Solidariedade, que faz oposição ao governo. Ele foi retirado do salão pelos seguranças. A presidente Dilma enfrentou o constrangimento provocado pelo incidente, simplesmente dando continuidade à solenidade de posse. Com isso, Lula volta ao centro do poder 5 anos depois de entregar a faixa presidencial a Dilma Rousseff em janeiro de 2011. Lula não discursou nem deu entrevistas. Ao final, foi cercado por militantes e apoiadores. Minutos depois, quando Lula já almoçava com Dilma no Palácio da Alvorada, o juiz da 4ª Vara da Justiça Federal, Itagiba Cata Preta, concedeu liminar em ação popular, suspendendo os efeitos da posse de Lula na Casa Civil. Existem elementos no processo que demonstram que a intenção de nomeação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro da Casa Civil é intervir no exercício do Poder Judiciário. A Advocacia Geral da União acusa o magistrado de falta de isenção. Cata Preta compareceu a protestos contra Dilma e publicou críticas em redes sociais. Quando pessoas têm posições pré-estabelecidas, evidentemente não podem atuar com a objetiva imparcialidade ao praticarem atos no exercício de uma judicatura. Até ao final do dia, outras 10 ações foram apresentadas ao Supremo por partidos e cidadãos comuns, todas com o objetivo de impedir a posse de Lula como ministro. É só que agora há pouco surgiu uma novidade. A liminar que suspendia a posse de Lula foi derrubada. Portanto, vamos ao vivo a Brasília conversar com o repórter Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Luiz. Em que situação estão as coisas agora? Boa noite, Adriana. O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Cândido Ribeiro, atendeu agora à noite ao recurso da Advocacia Geral da União e suspendeu a liminar dada pelo juiz Itagiba Cata Preta Neto, da 4ª Vara do Distrito Federal. Apesar dessa decisão, Lula continua impedido de assumir a Casa Civil porque existe uma outra liminar que o afasta do cargo na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Agora, a AGU terá que recorrer ao TRF da 2ª Região com sede no Rio. O governo recorreu também ao Superior Tribunal de Justiça para suspender outras ações semelhantes pelo resto do país. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Luiz. Dilma fez um longo discurso durante a posse de Lula. Vamos ver os principais trechos. Lula, ministro. Eu conto com a experiência do ex-presidente Lula. Conto com a identidade que ele tem com esse país, com o povo desse país. É com isso que eu conto. Crise. O Brasil enfrenta hoje dificuldades econômicas e políticas. E nesse momento eu não quero e não posso prescindir de ninguém. Nesse momento, temos de estar juntos pelo Brasil. Eu, Lula, nossa base política, nossa base social e mesmo os opositores que também
querem o melhor para o país. Investigações. Não há justiça quando delações são tornadas públicas de forma seletiva para execração de alguns investigados e quando depoimentos são transformados em fatos espetaculares. Não há justiça quando leis são desrespeitadas e, eu repito, a Constituição aviltada. Convulsionar a sociedade brasileira em cima de inverdades, de métodos escusos, de práticas criticáveis, viola princípios e garantias constitucionais, viola os direitos dos cidadãos e abre precedentes gravíssimos. Os golpes começam assim.